E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no 11º capítulo, chamado Belarmino, o Doutrinador. Vamos aí dar sequência para a gente poder entender o que é a função de doutrinador. Vocês vão ver que é uma função diferente da de médium, tá bom? As lições eram eminentemente proveitosas. Bom, lembrando vocês que André Luiz e Vicente estão ainda naquela sala de palestras que nós vimos há uns capítulos atrás, que Telésforo deu uma palestra, né? E aí, na hora em que terminou a palestra, formaram-se vários grupos de amigos conversando, né? Então tinha 3, 4 amigos conversando num canto, 3, 4 num outro, 3, 4 num outro, enfim. E André Luiz começou a rodar o salão com o Vicente, pegando os testemunhos de vida daqueles que haviam falido em suas encarnações. E agora nós vamos ver, até agora nós vimos só médiuns, e agora nós vamos ver um doutrinador, tá bom? Traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Então, vocês lembram que André Luiz falhou também, né, na encarnação. E uns tiveram mais tempo no umbral e outros tiveram menos tempo. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo, observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias referente ao quadro de suas realizações e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto: não seria possível para minha edificação consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Vicente refletiu e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira, é meu amigo há alguns meses. Segui o companheiro através de grupos diversos. Belarmino lá estava a um canto em palestra com um amigo. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido. Bom, então vamos lá. Até agora vocês viram então que André Luiz comentou que até então ele tinha visto que vários médiums haviam falido em suas missões, né? E agora ele tinha escutado falar muito a respeito de doutrinadores. Gente, o doutrinador é uma pessoa que normalmente esclarece, vem ao mundo para esclarecer. Seja a sua missão de esclarecer como um palestrante, seja a sua missão de esclarecer em sessões mediúnicas, tá? Seja a sua missão em geral é esclarecimento. Aqui nesse caso nós vamos ver que ele veio com uma missão de ser presidente de um centro espírita. E é uma maneira de esclarecer, não é mesmo? A partir do momento que você é um presidente de um centro espírita, ou que você seja um padre, por exemplo, um padre é um doutrinador, porque ele vai fazer com que vai esclarecer os fiéis no sentido do esclarecimento evangélico, do esclarecimento espiritual das pessoas, né?
Então, existem várias funções que funcionam como doutrinadores. E nós vamos ver aqui. Então, aí Bellarmino falou para o André Luiz. Então, meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Não digo isso. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Quer dizer, ali, André Luiz, ele não quis dar uma de curioso, vamos dizer assim. Ele queria realmente entrar na faixa de entendimento como que um doutrinador tinha falido em sua missão, assim como vários exemplos de médiuns, entendeu? Então ele deixa bem claro para Bellarmino que ele não está ali só para ele falhou, eu quero ver como ele falhou, não é nada disso. Ele está ali como que recebendo instruções, né? De uma maneira para que, se um dia ele tivesse essa função, que ele não falhe, né? Ferreira esboçou o sorriso forçado, que expressava todo o amargor que ainda lhe requeimava a alma, e falou: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há por enquanto outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. Olha que apelido fantástico que ele deu para Jesus, doutrinador divino. E realmente, Jesus Cristo foi um doutrinador. Jesus Cristo veio para que o mundo desse um salto moral, né? E tanto é que já se fazem mais de 2000 anos, e está aí a mensagem de Jesus. Nós somos cristãos, nós somos seguidores de Jesus Cristo, né? De seus ensinamentos. Então, doutrinador divino é um apelido maravilhoso. Jesus Cristo foi um doutrinador, indiscutivelmente. Suas palavras até hoje ecoam e são a nossa base. É a base do cristianismo, né? Se vocês forem pensar bem, gente, tem muita gente que fala assim, eu já falei mais de uma vez aqui, Jesus foi um revolucionário. Nada disso. Ele não revolucionou nada. Jesus Cristo, ele veio para que o mundo desse um salto moral. E ele veio na hora em que a espiritualidade achou oportuna isso daí. Porque até então existia o Velho Testamento, né? A partir do momento que Jesus Cristo surgiu o Novo Testamento, né? Entendeu? Esse é o Jesus Cristo foi um divisor de águas da Bíblia, né? Então, sem dúvida que ele é um doutrinador. Mas Jesus não foi um revolucionário. Jesus veio na Terra para que houvesse um salto moral, um salto espiritual. Veio nos esclarecer como que nós devemos seguir diariamente em nossa vida, né? Veio nos dar um norte de como nós devemos viver. Fé em Deus, amor e caridade. Esses são os pilares básicos, né, de qualquer cristão. Tá bom? Então, vamos seguir adiante, né? É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo o bem, ensinando amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos
cooperadores e servos. Muito especialmente, os que ensinam devem ser dos últimos, os servos, né? Entende o meu irmão? Sim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Bellarmino era profunda e irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Bom, após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar certamente, tenha eu fracassado, sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Faz muitos anos saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. 2 colônias importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Gente, vejam bem, 2 colônias vizinhas ao nosso lar despenderam de entidades de espíritos para ajudarem o Bellarmino na missão dele, além de nosso lar também ceder alguns espíritos para isso daí, né? Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com o endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender a tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Quer dizer, desde cedo ele já teve educação dentro do espiritismo, né? Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Quer dizer, ele estava sendo presidente de um centro espírita. E isso é uma maneira de ser doutrinador, entendeu, gente? Porque você ter vários médiuns sob seu comando, você está lá para esclarecer tudo isso daí, para ajudar esses médiuns, né? Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. Então, gente, aqui ele já começou a chamar a atenção de que ele começou a ser extremamente exigente quando ele se apegou à posição de presidente. Quer dizer, realmente existe um ditado, né? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E aqui ele caiu em tentação. Ele estava como presidente de um centro espírita de grande porte, que fala aqui, né? E então ele começou já a falhar desde aí, quando começou a se tornar extremamente exigente. 8 médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Quer dizer, gente, ele começou a questionar os médiuns para que ele tivesse prova científica daquilo que os médiuns estavam falando. Veja bem, eu sempre falo que uma das coisas que eu admiro no Espiritismo é que o Espiritismo sempre fala que a religião, a filosofia,
E o Espiritismo tem que andar lado a lado com a ciência. Mas antes de tudo, nós temos que ter o amor, né? Evidentemente que tem que existir a ciência sim, mas nós temos que, acima de tudo, ter amor e bom senso, né? Nas comunicações mediúnicas. Então vejam bem, 8 médiuns, hein? Tava, né? Tá. Cerrei os olhos ao merecimento individual, olvidei os imperativos do esforço próprio, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos da mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Quer dizer, ele começou a trazer para dentro do centro pessoas pseudo-sábios que ele considerava, né, que eram filósofos e cientistas. Ele começou a trazer para dentro. Então, mas ele já fala que foram péssimas influências, tá bom? Insensivelmente, vicejara-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Ele estava sendo extremamente egoísta. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda a sorte e, ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquirições nos planos invisíveis. Quer dizer, ele pegava os médiuns, começava a doutrinação, que ele deveria estar doutrinando, né, de uma maneira mais esclarecedora, ele cobrava dos médiuns explicações para aqueles fenômenos que eles estavam dando passagem, tá? O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá, agora e no futuro, de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração devagarinho. Perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei à descrença destruidora. Gente, ele queria provas científicas daquilo que estava acontecendo. Mas como que você pode ter uma prova científica se você não crê? Entendeu? Então, tanto é que ele fala, na dúvida passei à descrença destruidora. A diferença do Espiritismo, né? Normalmente, nós, meros humanos, nós temos que ver para crer. No Espiritismo, você precisa crer para ver. Você precisa ter o merecimento de ver. E aqui ele está dizendo que ele foi egoísta o tempo todo. Como é que ele não podia? Ele queria cobrar que a ciência e a espiritualidade lhe trouxesse as provas necessárias se ele não cria naquilo que estava acontecendo. Não tem como. A espiritualidade não vai permitir isso daí. Aí ele até, né, prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei a descrença destruidora. Quer dizer, ele não acreditava em mais nada. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Olha a maneira como ele está dizendo, né? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Quer dizer, ele queria uma resposta imediata. Ele queria uma prova científica. Ele queria provar tudo aquilo que tinha. Mas a espiritualidade, evidentemente que a espiritualidade não vai permitir, gente. Entendeu? Então, ele está falindo na missão dele de uma maneira miserável, né? Então, tudo que ele fez aqui foram questionamentos dele, né?
Não estávamos num grupo de intercâmbio entre visível e invisível, quer dizer, os médiuns, eles não tinham contato, os médiuns encarnados, visíveis, não tinham contato com o mundo invisível, o mundo espiritual. Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes. Olha isso, gente. Quer dizer, os médiuns, eles não eram simplesmente as pessoas que comunicavam, faziam as comunicações dos espíritos, dos defuntos, né? Que ele quer dizer. Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Quer dizer, a gente que tinha um interesse material e queria que imediatamente viesse. Por que não transformou num processo mecânico? Quer dizer, ele queria dispensar até os médiuns e fazer com que tivesse um processo mecânico, que viesse do além simplesmente toda a inspiração e provassem para ele cientificamente o que estava acontecendo. Então, gente, infelizmente, uma falha terrível. Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. Quer dizer, Elisa, a esposa dele, né, chamava a atenção: Belarmino, não faça isso, Belarmino, acredite no mundo espiritual, Belarmino. Então, o tempo todo, né, ela chamava ele para a esfera religiosa edificante. Mas ele estava totalmente influenciado por aqueles amigos filósofos, pseudo-filósofos, pseudo-cientistas, que fizeram com que ele duvidasse da espiritualidade. O Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia. Olha isso, né? Então, o Evangelho, gente, quando a gente entra na faixa de entendimento, ele abre-se para a gente de uma maneira que inquestionável, né? No entanto, como ele não conseguia achar resposta nenhuma, ele taxava o Evangelho de velharia, né? E de desastre a desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo completo. Quer dizer, ele se deixou levar, né? Infelizmente. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicalha inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Quer dizer, ele se meteu até em política. Ele virou um político, mas não... Olha que bacana a colocação que é. Mas não da política que eleva, mas da politicalha inferior. Tá? Então ele se envolveu até na política. Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. Quer dizer, ele se tornou até um avaro, né? Ele se importava muito com dinheiro, ficou uma pessoa avarenta. E assim foi até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Olha que coisa maravilhosa, gente. Um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Olha que frase maravilhosa, que espetáculo, né? O que nos adianta todo o conforto de pedra se o nosso coração é um deserto, né? Que maravilhosa, que frase maravilhosa. A reviviscência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados, e o resto meu amigo poderá avaliar: tormentos, remorsos e expiações. Mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse abraçando, você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão somente ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições, confortou André Luiz.
Maravilhoso, gente, maravilhoso. Então vocês viram aí que infelizmente Bellarmino fracassou, né, como um doutrinador. Tivemos um exemplo de um doutrinador, né, e depois aí a gente vai partir para o 12º capítulo. Esse é o fim do 11º capítulo, né? Então vocês viram a experiência de Bellarmino como doutrinador, gente. Então é isso. Espero que eu tenha me feito entender. Gente, qualquer dúvida, me consulte no Centro Espírita, passe uma mensagem no canal, né? Vão lá, cliquem, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Lembrando que eu não edito o vídeo, portanto, erros na hora de eu ler vão continuar no vídeo. Eu não edito nada e vamos seguir em frente, tá bom? No próximo episódio, no próximo vídeo, né, nós estaremos tratando o 12º episódio do livro Os Mensageiros. Um abraço e até lá!